Como é ser o fracassado da família? Foi essa a pergunta que meu pai me fez na frente de todos, no churrasco de domingo, enquanto virava a picanha na churrasqueira. Eu olhei para ele, para minha mãe segurando o prato de farofa, para meus irmãos fingindo que não tinham ouvido nada, e respondi uma única frase. Uma frase que fez o silêncio cair sobre o quintal como uma pedra jogada num lago parado. Ninguém mais falou. Ninguém mais riu. E nada voltou a ser como antes. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Fernanda. Tenho 32 anos. Moro sozinha num apartamento alugado de 2 quartos no Meier, zona norte do Rio. E trabalho como analista de planejamento numa empresa de logística. Não é empolgante. Não é glamuroso. Mas paga as contas, me dá férias, 13º e um plano de saúde razoável. Para mim, isso já é mais do que meus pais tiveram a maior parte da vida. Cresci em Vigário Geral, numa casa de 3 quartos que meu pai construiu aos poucos. Tijolo por tijolo, com dinheiro contado. Ele trabalhou 30 anos como motorista de ônibus. Minha mãe era costureira, fazia consertos e ajustes para as vizinhas. A gente não passava fome, mas também não sobrava nada. Todo o real era planejado, pesado, esticado até o último dia do mês. Eu sou a do meio. Tenho o Rafael, meu irmão mais velho, que hoje tem 37 anos e trabalha como vendedor numa concessionária na Barra. Ele é casado com a Jéssica, tem 2 filhos pequenos e mora num condomínio em Campo Grande. Não é rico, mas tem carro na garagem, churrasqueira de embutir e uma televisão de 55 polegadas na sala. Depois vem eu. E por último, a Mariana, minha irmã caçula de 28 anos. Ela se formou em nutrição, fez pós-graduação, abriu consultório próprio em Madureira e está noiva de um dentista. Casamento marcado para o ano que vem. Buffet contratado, vestido escolhido. Minha mãe não cansa de mostrar as fotos do vestido para as amigas da igreja. E eu? Eu sou a que nunca casou. A que não tem filhos. A que mora sozinha. A que não tem carro. A que trabalha num escritório sem graça fazendo planilhas e mandando e-mail. Para a minha família, eu sou a decepção ambulante. Não foi sempre assim. Quando eu era criança, meus pais tinham orgulho de mim. Eu tirava notas boas, ganhava elogios das professoras, passava de ano sem recuperação. Minha mãe guardava meus boletins numa pasta plástica e mostrava para as visitas. Olha a Fernanda, estudiosa igual o pai. Meu pai sorria, passava a mão na minha cabeça. Dizia que eu ia longe. Quando terminei o ensino médio, prestei vestibular para a administração na UERJ. Passei. Foi uma festa em casa. Meu pai comprou refrigerante de 2 litros, minha mãe fez bolo de cenoura, chamaram os vizinhos. Fernanda vai ser a primeira da família com diploma universitário, meu pai anunciou, a voz embargada de emoção. Eu chorei naquele dia. Chorei porque acreditei que estava fazendo tudo certo. A faculdade foi difícil. Eu acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar ao campus, assistia a aulas o dia inteiro, voltava para casa às 9 da noite. Nos fins de semana, trabalhava como promotora de vendas num supermercado para pagar xerox, livros, passagem. Meus pais não podiam me ajudar. Rafael já tinha saído de casa. Estava construindo a vida dele. Mariana ainda estava no colegial. Eu sabia que não podia pedir nada. Me formei em 5 anos. Colei grau em 2015, de beca alugada. Meus pais sentados na plateia, orgulhosos. Naquele dia, meu pai me abraçou forte e disse: "Você conseguiu, filha. Agora a vida vai melhorar." Eu acreditei nele. Acreditei que bastava ter o diploma, o esforço, a dedicação. Que o resto viria naturalmente. Mas a vida não melhorou. Não do jeito que eles esperavam. Consegui meu primeiro emprego 3 meses depois de formada, como assistente administrativa numa empresa pequena de Jacarepaguá. Salário baixo, sem benefícios, mas era começo. 2 anos depois, mudei para a empresa de logística onde estou até hoje. Recebi promoção, virei analista, meu salário aumentou. Hoje ganho R$ 5.500 por mês. Não é muito,
Mas é honesto. É meu. Aluguei meu apartamento há 4 anos. 2 quartos, um banheiro, cozinha americana, área de serviço. Fica num prédio sem elevador. 3º andar. Mas é meu espaço. Meu refúgio. Comprei os móveis aos poucos, na promoção, no carnê. Tenho uma mesa de jantar que comprei na Casas Bahia. Um sofá que achei numa liquidação. Uma cama que demorei 6 meses para pagar. Não é a casa dos sonhos, mas é onde eu durmo em paz. Para minha família, porém, tudo isso não significa nada. Porque eu não casei. Porque não tenho filhos. Porque moro sozinha e não dependo de ninguém. E principalmente porque não tenho um homem ao meu lado para validar minha existência. As comparações começaram sutis. Minha mãe perguntando quando eu ia arrumar um namorado sério. Meu pai comentando que a filha do vizinho já estava casada e esperando o 2º filho. Mariana mencionando que tinha amigas da faculdade que já estavam noivas. Eu ignorava, mudava de assunto, fingia que não doía. Mas quando Rafael se casou, as coisas pioraram. Jéssica, minha cunhada, veio de uma família um pouco melhor de vida. O pai dela tem uma oficina mecânica. A mãe é funcionária pública. Eles ajudaram Rafael a dar entrada num apartamento, pagaram parte do casamento. De repente, meu irmão tinha uma vida que parecia mais completa, mais bem-sucedida. E eu? Eu continuava solteira, morando de aluguel, sem perspectiva de casamento. Quando Mariana começou a namorar o Lucas, o dentista, foi a gota d'água. Lucas é bonito, educado, tem consultório próprio em Copacabana. Leva Mariana para jantar em restaurante, viaja com ela para a praia, posta foto no Instagram. Meus pais se derretem por ele. Minha mãe já chama de genro. Meu pai diz que finalmente tem um médico na família, mesmo o Lucas sendo dentista e não médico. Mas para meu pai tanto faz. E eu? Eu sou a filha que estuda, trabalha, paga as próprias contas, mas não serve para nada porque não tem marido. Sou a vergonha silenciosa. A decepção não dita, mas sentida em cada olhar, em cada comentário atravessado, em cada comparação disfarçada de preocupação. Você não está ficando mais nova, Fernanda. Minha mãe diz toda vez que me vê. Daqui a pouco passa dos 35 e fica difícil arrumar alguém. Meu pai balança a cabeça concordando. Mulher tem que casar cedo, construir família. Não pode ficar sozinha a vida toda. Eu respiro fundo. Sorrio. Mudo de assunto. Mas por dentro, alguma coisa vai se acumulando. Raiva, mágoa, cansaço. Uma mistura de tudo isso, guardada no fundo do peito, esperando o momento de explodir. Esse momento chegou num domingo de setembro. Dia 22 de setembro de 2024, para ser exata. Um dia que começou normal e terminou com tudo mudado. Para sempre. Era aniversário do meu pai. 63 anos. Minha mãe organizou um churrasco na casa deles, convidou a família toda. Rafael e Jéssica com os meninos, Mariana e Lucas, eu, mais alguns tios e primos. Nada muito grande, só a família mesmo, como o meu pai gosta. Cheguei por volta do meio-dia, levando uma cerveja artesanal que comprei numa promoção e um bolo que encomendei na padaria. Minha mãe me recebeu na porta. Me deu um beijo no rosto, mas logo desviou o olhar. Você veio sozinha de novo, né? Ela comentou, a voz carregada de decepção. Não era pergunta, era constatação. Vim, mãe. Vim sozinha, como sempre. Respondi, entrando na casa. O cheiro de carne na churrasqueira já tomava conta do quintal. Meu pai estava lá, aventalão amarrado na cintura, cerveja na mão, virando as carnes. Rafael ao lado dele, conversando sobre futebol. Lucas ajudando a organizar a mesa de plástico embaixo da árvore de manga. Mariana e Jéssica na cozinha, preparando as saladas. Fui cumprimentar todo mundo. Abracei meu pai, dei parabéns, entreguei a cerveja. Ele olhou o rótulo, franziu a testa. Cerveja de gringo? Ele perguntou desconfiado. Prefiro minha Brahma gelada, mas obrigado. Guardei a decepção e fui para a cozinha ajudar. Mariana estava radiante. Tinha acabado de voltar de uma viagem com Lucas para Búzios e não parava de contar detalhes.
Ficamos numa pousada maravilhosa, com café da manhã incluso e tudo. Lucas me levou para jantar num restaurante na beira da praia. Pedimos lagosta. Foi perfeito. Ela suspirou, os olhos brilhando. Jéssica concordava, animada. Que sonho, Mari! Quando Rafael me pediu em namoro, a gente foi comer pastel na feira. Imagina a lagosta! As duas riram. Minha mãe também riu, cortando o tomate para a salada. Vocês são muito abençoadas, meninas. Casaram com homens de verdade, que sabem cuidar de mulher. Eu continuei lavando a alface em silêncio. Ninguém me perguntou como tinha sido minha semana. Ninguém quis saber se eu tinha feito algo interessante. Para elas, minha vida não tinha nada de relevante. Afinal, o que uma mulher solteira de 32 anos poderia ter para contar? Sentamos para almoçar por volta das 2 da tarde. A mesa estava farta. Picanha, costela, linguiça, farofa, vinagrete, arroz, salada. Meu pai abriu outra cerveja. Fez um brinde. A família, ele disse, erguendo a garrafa. Todos repetiram. A família. A conversa durante o almoço girava em torno de Rafael e Mariana. Rafael contando sobre uma venda grande que tinha fechado na concessionária. Mariana mostrando fotos do vestido de noiva que tinha escolhido. Jéssica falando dos meninos na escola. Lucas mencionando que estava pensando em expandir o consultório. Eu comia em silêncio, ouvindo tudo. De vez em quando alguém me lançava um olhar, mas ninguém me incluía na conversa. Eu era a espectadora da vida dos outros. A plateia muda. Foi quando meu tio Marcos, irmão mais novo do meu pai, fez a pergunta que eu sabia que viria. E você, Fernanda? Quando é que você vai arrumar um namorado? Já passou da hora, não é? A mesa ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para mim. Eu senti o calor subir pelo pescoço, as bochechas queimando. Engoli o pedaço de carne que estava mastigando. Bebi um gole de refrigerante. Tentei ganhar tempo. Estou bem assim, tio. Não estou procurando ninguém no momento, respondi. A voz mais firme do que eu esperava. Meu pai largou o garfo no prato com um barulho seco. Não está procurando? Como assim não está procurando? Mulher tem que procurar, Fernanda. Senão fica sozinha a vida toda. Eu não estou sozinha, pai. Tenho meus amigos, meu trabalho, minha vida. Ele deu uma risada curta, amarga. Amigos? Trabalho? Isso não é vida, filha. Vida é ter marido, filhos, família de verdade. Não é ficar fechada num apartamento alugado fazendo planilha no computador. As palavras caíram sobre mim como pedras. Senti minha respiração ficar pesada. Minha mãe mexeu no prato, desconfortável, mas não disse nada. Rafael olhou para o lado. Mariana abaixou a cabeça. Jéssica fingiu interesse súbito na salada. Lucas limpou a garganta, constrangido. Eu trabalho, pai. Ganho meu dinheiro, pago minhas contas. Não dependo de ninguém, consegui dizer, a voz tremendo. E qual a graça disso? Ele retrucou, apontando o dedo na minha direção. Você se acha muito independente, muito moderna, mas no fim está sozinha. Olha seus irmãos. Rafael tem família, casa, filhos. Mariana vai casar com um homem de bem. Vai ter uma vida boa. E você? O que você tem? Eu tenho minha dignidade, pai. Ele bufou. Dignidade não enche barriga. Dignidade não aquece a cama. Você está desperdiçando sua vida, Fernanda. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Eu senti as lágrimas queimando nos olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Não aqui. Não na frente deles. Respirei fundo, tentando controlar a emoção que ameaçava me engolir. Foi então que meu pai soltou a frase. A frase que mudou tudo. Como é ser o fracassado da família, Fernanda? Como é saber que você é a única que não deu certo? O mundo parou. O barulho do quintal sumiu. As vozes, os pássaros, o vento nas folhas da mangueira. Tudo desapareceu. Só sobrou aquela pergunta, ecoando na minha cabeça como um sino batendo. Fracassado. Ele me chamou de fracassado. Na frente de todos. No aniversário dele. Como se fosse a coisa mais natural do mundo humilhar a própria filha, porque ela não seguiu o roteiro que ele escreveu.
Olhei ao redor da mesa. Minha mãe desviou o olhar. Rafael mexeu no celular. Mariana mordeu o lábio. Jéssica levantou para buscar mais refrigerante. Lucas tossiu. Meu tio Marcos ficou imóvel, o garfo suspenso no ar. Ninguém disse nada. Ninguém me defendeu. E foi nesse momento que eu entendi. Eu estava sozinha. Sempre estive. Essa família que eu amava, que eu visitava todo domingo, que eu ajudava quando precisavam, não estava do meu lado. Nunca esteve. Para eles, eu só tinha valor se seguisse as regras. Se casasse, tivesse filhos, dependesse de um homem. Minha formatura, meu emprego, minha independência, nada disso importava. Porque eu tinha cometido o pecado imperdoável de não me encaixar no molde. Coloquei o guardanapo sobre o prato. Levantei devagar, as pernas tremendo, mas firmes. Todos me olharam surpresos. Meu pai franziu a testa. Onde você vai? Olhei para ele. Para o homem que me criou, que trabalhou duro para me dar educação, mas que agora me desprezava porque eu escolhi um caminho diferente. E então respondi: eu não sou o fracasso desta família, pai. Eu sou a única que teve coragem de viver a própria vida. E se isso faz de mim uma decepção aos seus olhos, eu aceito. Mas não vou mais aceitar ser humilhada por ser quem eu sou. O silêncio foi absoluto. Ninguém respirou. Ninguém se mexeu. Continuei, a voz mais firme a cada palavra. Vocês querem saber como é ser o fracassado? Eu vou contar. É acordar todo dia e ir trabalhar. É pagar todas as contas no dia certo. É dormir com a consciência tranquila porque eu não devo nada a ninguém. É ter liberdade para escolher minha vida sem precisar da aprovação de homem nenhum. Se isso é fracasso, então eu fracassei com muito orgulho. Peguei minha bolsa que estava pendurada na cadeira. Meu pai ficou vermelho, as veias do pescoço saltando. Você não vai sair daqui desse jeito, ele disse, a voz baixa e perigosa. Você vai se desculpar agora. Me desculpar por quê, pai? Por falar a verdade? Por me defender? Por não aceitar mais ser tratada como se não valesse nada? Ele se levantou, a cadeira raspando no chão de cimento. Você está me desrespeitando na minha casa, no meu aniversário. Eu te desrespeitei? Olhei ao redor, para cada pessoa sentada naquela mesa. Vocês ouviram o que ele me perguntou? Como é ser o fracassado da família? Isso não é desrespeito. Isso não é humilhação? Mas quando é comigo, tudo bem, né? Porque eu sou mulher, sou solteira, então posso ser pisada. Minha mãe finalmente falou, a voz fraca. Fernanda, não fala assim com seu pai. Ele só está preocupado com você. Preocupado? Repeti, incrédula. Preocupação é outra coisa, mãe. Isso aqui é desprezo. É decepção porque eu não casei, não dei neto, não dependo de homem. Vocês não estão preocupados comigo. Vocês estão envergonhados de mim. Mariana tentou intervir. Fê, calma. O pai não quis dizer isso desse jeito. Então, de que jeito ele quis dizer, Mari? Me explica. Como você chama a própria filha de fracassada sem querer magoar? Ela não respondeu. Baixou os olhos. Rafael se levantou também, tentando mediar. Vamos todo mundo respirar, acalmar os ânimos. A gente resolve isso conversando. Não tem nada para resolver, Rafa. Olhei para meu irmão, o primogênito, o favorito, o homem que nunca precisou provar nada. Você nunca vai entender o que é isso. Você é homem. Você casou, tem filhos, tem casa. Ninguém nunca te cobrou nada além disso. Eu me formei, trabalho, me sustento, e ainda assim não sou boa o suficiente. Porque eu não segui o roteiro. Porque eu ouso ser diferente. Meu pai deu um passo na minha direção. Se você sair por essa porta agora, não precisa mais voltar. A ameaça pairou no ar. Todos prenderam a respiração. Minha mãe segurou o braço dele. Amor, não fala isso. Mas eu já tinha decidido. Olhei para meu pai nos olhos, sem medo, sem raiva. Só com uma tristeza profunda, de quem está perdendo algo que nunca teve de verdade. Tudo bem, pai. Eu aceito. Saí do quintal, atravessei a casa, abri o portão e fui embora. Não olhei para trás. Não esperei ninguém me chamar. Andei até a esquina respirando fundo, sentindo o sol quente de setembro na pele. Minhas mãos tremiam.
Meu coração batia descompassado. Mas eu não chorei. Não ainda. Peguei um ônibus até o metrô, peguei o metrô até a minha estação, caminhei os 3 quarteirões até meu prédio. Subi os 3 lances de escada, abri a porta do meu apartamento, entrei, fechei a porta atrás de mim. E então, finalmente, desabei. Sentei no chão da sala, encostada no sofá que comprei em 6 vezes sem juros, e chorei. Chorei tudo que tinha segurado. Chorei pela menina que estudou tanto para orgulhar os pais. Chorei pela mulher que trabalhou duro para construir uma vida digna. Chorei pela filha que nunca foi boa o suficiente, não importa o quanto tentasse. Chorei até não ter mais lágrimas. Até o corpo doer. Até o peito ficar vazio. Quando parei, já era noite. O apartamento estava escuro, silencioso. Levantei, acendi as luzes, tomei um banho longo e quente. Coloquei um pijama limpo, fiz um chá de camomila. Sentei no sofá com uma manta nos ombros. Peguei o celular. Tinha 23 mensagens não lidas. Minha mãe. Fernanda, volta aqui. Seu pai está muito nervoso. Minha mãe. Você precisa pedir desculpas, filha. Foi muito desrespeitoso. Minha mãe. Fernanda, responde. Estou preocupada. Rafael. Fê, você exagerou. O pai só estava brincando. Rafael. Volta amanhã e conversa com ele. Deixa esse orgulho de lado. Mariana. Fê, eu entendo você, mas não precisava ter sido tão grossa. Mariana. A família é importante, a gente supera isso. Jéssica. Fernanda. Sei que você está chateada, mas pense bem antes de fazer algo que vai se arrepender. Meu tio Marcos. Sobre. Seu pai é cabeça dura, mas te ama. Dá um tempo e volta. Li todas, uma por uma, e percebi que nenhuma delas dizia: você tem razão. Nenhuma delas dizia: sentimos muito. Nenhuma delas reconhecia que eu tinha sido humilhada, desrespeitada, diminuída. Todas esperavam que eu engolisse, abaixasse a cabeça, pedisse desculpas e voltasse ao meu lugar de filha submissa e agradecida. Todas esperavam que eu continuasse aceitando ser tratada como menos. Como o fracasso. Bloqueei todos os números. Todos. Mãe, pai, irmãos, cunhados, tios. Bloqueei e desliguei o celular. Na segunda-feira, fui trabalhar como sempre. Acordei às 6, tomei café, me arrumei, peguei o metrô. Cheguei no escritório às 8. Liguei o computador, abri as planilhas. Trabalho é trabalho. Não importa o que está acontecendo na vida pessoal, as entregas precisam ser feitas. Minha colega de equipe, a Paula, percebeu que eu estava diferente. Fê, tudo bem? Você está meio quieta hoje. Tudo bem, Paula. Só um fim de semana difícil. Respondi, sem entrar em detalhes. Ela não insistiu. Respeitou meu espaço. E eu agradeci silenciosamente por isso. Durante a semana, resisti à tentação de desbloquear os números. Resisti à vontade de ligar, de mandar mensagem, de ceder, porque eu sabia que se cedesse uma vez, cederia sempre. E eu estava cansada de ceder. Na quinta-feira, recebi um e-mail no trabalho. Era da minha mãe. Ela tinha pedido para alguém me passar o e-mail corporativo. O assunto dizia: precisamos conversar. Abri. Fernanda, não sei mais o que fazer. Seu pai está muito abalado. Ele não esperava essa reação sua. Ele só queria que você entendesse que a vida de mulher sozinha é difícil, que ele se preocupa. Sei que as palavras saíram erradas, mas você conhece seu pai. Ele não sabe se expressar. Você é nossa filha. A gente te ama, mas você precisa entender que tem certas coisas que são esperadas. Casamento, filhos, isso é natural. Você está indo contra a natureza, Fernanda. E a gente só quer seu bem. Por favor, vamos conversar. Venha almoçar em casa no domingo. A gente esquece tudo isso e volta ao normal. Li 3 vezes. Procurei, nas entrelinhas, algum reconhecimento de erro. Algum pedido genuíno de desculpas. Alguma validação do que eu senti. Não encontrei. Respondi: mãe, eu entendo que vocês acham que estão certos. Mas eu também estou certa. Certa em me respeitar.
certa em não aceitar ser humilhada, certa em viver minha vida do jeito que eu escolher. Não vou voltar enquanto vocês não entenderem isso. E talvez nunca entendam. Mas eu não vou mais abrir mão de quem eu sou para caber nas expectativas de vocês. Desculpa se isso dói. Mas dói mais continuar fingindo que está tudo bem. Enviei e arquivei o e-mail. As semanas foram passando. Setembro virou outubro. Outubro virou novembro. Eu continuei minha rotina. Trabalho, academia 3 vezes por semana, curso de inglês às terças e quintas à noite. Fim de semana saía com as amigas, ia ao cinema, lia, assistia série. Vivia minha vida, sem minha família. No começo foi difícil. Toda vez que via uma mãe com a filha na rua, doía. Toda vez que passava na frente da padaria onde comprava o bolo do meu pai, sentia um aperto no peito. Toda vez que via um churrasco em família nas redes sociais, a saudade batia. Mas aos poucos, fui percebendo algo. Eu estava mais leve. Dormia melhor. Não tinha mais aquela ansiedade de domingo, de saber que ia ter almoço em família e que ia ouvir comentários, cobranças, comparações. Não tinha mais que fingir que estava tudo bem quando não estava. Comecei a frequentar a terapia. Encontrei uma psicóloga pelo convênio do trabalho, a doutora Cláudia. Uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos, olhar atento. Na primeira sessão, contei tudo. Do começo ao fim. Ela me ouviu sem interromper. Quando terminei, ela disse: Fernanda, você foi muito corajosa. Romper com a família é uma das coisas mais difíceis que uma pessoa pode fazer. Especialmente quando a família não te machuca fisicamente, mas emocionalmente. Porque aí não tem marca visível, mas a dor é real. E você tem todo o direito de se proteger. Aquelas palavras me libertaram de uma culpa que eu nem sabia que carregava. Eu não estava errada. Eu não estava exagerando. Eu estava me defendendo. Em dezembro, recebi um convite de casamento pelo correio. Mariana e Lucas. Data marcada para fevereiro. Festa em Madureira, buffet completo, lista de presentes nas Casas Bahia e na Toque em Estoque. Não tinha bilhete pessoal. Só o convite formal, com meu nome impresso. Fernanda Souza. Convidada a celebrar a união de Mariana Souza e Lucas Mendes. Guardei o convite numa gaveta. Não respondi. Não mandei presente. Não confirmei presença. Em janeiro, minha mãe tentou mais uma vez. Ligou do telefone da vizinha, número que eu não conhecia. Atendi sem saber. Fernanda? Oi, mãe. Filha, por favor. O casamento da Mariana está chegando. Você não vai vir? Vai fazer falta. A família toda vai estar lá. Eu não sei, mãe. Sua irmã quer você lá, Fernanda. Ela ligou chorando ontem, dizendo que o casamento não vai ser o mesmo sem você. Respirei fundo. Mãe, o pai pediu desculpas? Silêncio do outro lado. Mãe? Filha, seu pai é orgulhoso. Você sabe disso. Ele não vai pedir desculpas. Mas ele sentiu sua falta. Todos sentimos. Então a resposta é não, mãe. Eu não vou. Você vai perder o casamento da sua irmã por orgulho? Não é orgulho, mãe. É respeito próprio. E se vocês não conseguem entender a diferença, então realmente não tem como eu voltar. Desliguei. Chorei mais uma vez. Mas dessa vez foram lágrimas de luto, de aceitação, de entender que algumas relações não podem ser salvas. E que tudo bem. Que a vida continua. O casamento de Mariana aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2025. Eu não fui. Passei o dia em casa. Assisti filme, fiz comida, cuidei de mim. No Instagram, vi as fotos. Mariana linda de branco, Lucas de terno, meus pais sorrindo ao lado dos noivos. Rafael com a família. A mesa decorada, o bolo de 3 andares, os convidados dançando. Parecia perfeito. Parecia completo. E eu não estava lá. Senti uma pontada, não vou mentir. Mas não era arrependimento. Era só a consciência de que aquele capítulo tinha acabado. Que aquela família seguiu sem mim. E que eu também estava seguindo sem eles. Bloqueei as redes sociais da família. Não por raiva, mas por saúde mental.
Não fazia sentido ficar vendo uma vida da qual eu não fazia mais parte. Março chegou trazendo mudanças. Recebi uma proposta de promoção no trabalho. Coordenadora de planejamento. Aumento de R$ 2.000 no salário. Mais responsabilidade, mais desafios, mas também mais reconhecimento. Aceitei na hora. Com o aumento, consegui finalmente realizar um sonho antigo: viajar sozinha. Comprei passagem para Florianópolis, reservei um hostel por uma semana, tirei férias. Foi minha primeira viagem solo. E foi libertador. Caminhei pelas praias, comi o que quis, acordei na hora que quis, conversei com pessoas de todo o Brasil. Conheci uma menina de São Paulo, a Tatiana, que também estava viajando sozinha. Passamos 3 dias juntas explorando a ilha. Ela me contou que também tinha rompido com a família por motivos parecidos. Pais controladores, cobranças impossíveis, falta de respeito. Você se arrepende? Perguntei a ela numa noite, enquanto tomávamos cerveja na beira da praia. Ela pensou um pouco antes de responder. Às vezes sinto falta, mas arrependimento não. Porque eu tentei. Tentei conversar, tentei colocar limites, tentei ser ouvida. E não funcionou. Então eu escolhi minha paz. E você? Eu também escolhi minha paz. Respondi. E percebi que era verdade. Voltei da viagem renovada, com energia nova, com planos. Comecei a economizar para dar entrada num apartamento próprio. Pequeno, mas meu. Continuei na terapia, trabalhando questões profundas de autoestima, de padrões familiares, de crenças limitantes que eu nem sabia que carregava. Em maio, 8 meses depois daquele domingo fatídico, recebi uma mensagem inesperada. Era de Mariana. Ela tinha conseguido meu número novo com alguém do trabalho. Fê, podemos conversar? Pensei muito antes de responder. Será que valia a pena? Será que não era melhor deixar como estava? Mas algo em mim precisava ouvir. Liguei para ela. Oi, Mari. Fê... A voz dela estava diferente. Mais madura. Menos animada. Eu preciso te pedir desculpas. Fiquei em silêncio, deixando ela continuar. Eu não te defendi naquele dia. Eu vi o pai te humilhar e não fiz nada. Fiquei quieta. E pior, depois ainda falei que você tinha exagerado. Mas você não exagerou, Fê. Você estava certa. O que mudou, Mari? Eu me casei. Estou casada há 3 meses. E não é como eu imaginava. O Lucas é um bom homem, mas eu me sinto sufocada. Sinto que perdi minha identidade. Que agora eu sou só a esposa dele, a futura mãe dos filhos dele. E quando tento falar isso, todo mundo diz que é normal, que casamento é assim mesmo, que eu vou me acostumar. Ela fez uma pausa. Eu ouvi a respiração dela do outro lado. E aí eu lembrei de você. De como você escolheu sua liberdade. De como você teve coragem de dizer não. E eu percebi que você não é o fracasso da família, Fê. Você é a mais corajosa de todos nós. Senti as lágrimas nos meus olhos. Não lágrimas de tristeza, mas de validação, de finalmente ser vista, de finalmente ser compreendida. Obrigada por me dizer isso, Mari. De verdade. Você acha que um dia pode me perdoar? Já perdoei, Mari. Mas perdoar não significa voltar. Significa apenas que eu não carrego mais raiva. Você entende? Eu entendo, ela disse, a voz embargada. E... Você está bem? Você é feliz? Olhei ao redor do meu apartamento. As plantas na varanda que eu tinha começado a cultivar. Os livros empilhados na mesinha de centro. A foto da viagem para Floripa grudada na geladeira. A vida simples, mas minha, que eu tinha construído tijolo por tijolo. Estou feliz, Mari. Estou em paz. E isso é mais do que eu imaginei que seria possível. Conversamos mais um pouco. Ela me contou que estava pensando em voltar a trabalhar, que tinha deixado o consultório meio de lado depois do casamento, mas estava sentindo falta. Eu a incentivei. Disse que ela era boa demais para deixar a carreira de lado. Quando desligamos, senti que uma porta tinha se aberto. Não uma porta de volta para aquela família tóxica, mas uma porta para uma nova relação com minha irmã. Uma relação de adultas, de igual para igual, sem a interferência dos meus pais.
Hoje, 6 meses depois daquela conversa, estou aqui, sentada no meu apartamento que em breve será próprio, porque fechei a entrada semana passada. Tenho meu trabalho que amo, minhas amigas que me apoiam, minha terapeuta que me ajuda a crescer. Tenho minha liberdade, minha paz, minha vida. Meus pais nunca pediram desculpas. Provavelmente nunca vão pedir. E tudo bem, porque eu não preciso mais da validação deles para saber que tenho valor. Eu não preciso mais que eles me vejam para saber que existo. Sou Fernanda, tenho 33 anos, moro sozinha, trabalho duro, pago minhas contas. Não tenho marido, não tenho filhos, não tenho carro do ano, mas tenho dignidade, tenho respeito próprio, tenho liberdade. E se isso me faz o fracasso da família, então que seja. Porque eu prefiro ser um fracasso aos olhos deles do que uma prisioneira da minha própria vida. Meu pai me perguntou como era ser o fracassado da família. Eu respondi. E ninguém mais falou. Porque a verdade, quando dita com firmeza e clareza, não precisa de defesa. Ela simplesmente existe. E liberta quem a diz.